Amor proibido, virgindade perdida na noite de núpcias com o amante que a rejeitou. A cidade de São Vicente tinha o cheiro inconfundível da tradição. Ruas de paralelepípedo, igrejas centenárias e um clima que pesava como um fardo. Clara estava prestes a se casar com Joaquim, o filho do prefeito, figura respeitada e admirada por todos. Mas alguns sabiam que o lado encantador de Joaquim escondia sombras. Clara, vestida de noiva com um manto de flores brancas, sentia seu peito apertar como se houvesse um nó impossível de desatar. Os olhares da cidade estavam fixos nela, mas seu coração batia por alguém que não era Joaquim. Miguel, o artista rebelde, aquele que desprezava as normas sociais e vivia em um mundo de cores e liberdade. As memórias dele dançavam em sua mente, cada risada como um eco distante. Cada toque, como se a pele ainda ardesse. Enquanto o padre falava sobre amor eterno e promessas, Clara se perdia em pensamentos. Uma tempestade de dúvidas a consumindo. O altar e... Ele parecia tão seguro, tão calculado. Mas Clara não conseguia evitar as lembranças da noite de inverno que taçou com Miguel. Quando o mundo exterior desapareceu e eles eram só sentimentos, desejando um ao outro, longe de qualquer julgamento. Naquele instante, algo dentro dela se partiu. Depois da cerimônia, os convidados dançavam e brindavam. A festa estava em plena ebulição, mas Clara sentia que uma caverna se formava dentro de seu peito. Quando finalmente chegou a noite de núpcias, ela se viu no quarto com Joaquim. Um lugar belo, mas frio e estéril. O vestido branco desabotoado ao seu redor a fez sentir-se mais presa do que nunca. Foi então que o inesperado aconteceu. Um estrondo na porta. Miguel, com um olhar que dizia tudo, ele estava ali, trazendo consigo um segredo que poderia mudar tudo. O ambiente gelou. Clara, o rosto de Joaquim escureceu. Clara sentiu que a vida estava prestes a desmoronar. A revelação de Miguel foi como um golpe na escuridão, um eco de verdades ocultas. As palavras que saíram de sua boca pareciam um veneno que ardia e incendiava. Joaquim tinha segredos e um passado que não poderia permanecer escondido. A cidade que a rodeava, com suas tradições tão rígidas, poderia devorar Clara inteira se ela não tomasse uma decisão. A obrigação de um futuro seguro, contra a exposição de um amor que nunca deveria ter sido esquecido. A tensão era quase palpável, como um fio prestes a se romper. Clara se viu dividida, presa entre o que era certo e o que sua alma desejava. A luz da manhã se aproximava, mas sua escolha poderia apagar não apenas seu futuro, mas também os ecos de uma cidade que não aceitava a liberdade. O que ela faria? Poderia conseguir a coragem necessária para seguir seu coração? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta em por. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu seu coração acelerar e a tensão no ar era quase palpável. Miguel, parado ali diante dela, estava prestes a revelar algo que a deixaria à beira de um colapso. Joaquim, agora pálido, parecia se transformar em pedra. O que Miguel tinha para dizer
era mais do que uma simples verdade. Era um tsunami que poderia arrasar todas as suas certidões, seus planos, sua vida. Clara, você precisa saber. Joaquim não é quem diz ser. A voz de Miguel tremeu, mas suas palavras cortaram como facas. Olhares se voltaram para eles. Os sussurros começaram a se espalhar como um fogo restando. Clara não conseguia processar. O que ele queria dizer? Claro que sou. O que você está insinuando? Joaquim disparou, o rosto tomando uma cor rubra, quase como se as sombras que escondia agora estivessem expostas à luz. O público se aglomerou, como se fosse um espetáculo que a cidade inteira ansiava para assistir. Miguel respirou fundo, seu olhar urgente treinado em Clara. Eu o vi. Eu não poderia ficar calado. Joaquim tem um passado obscuro e perigoso. As palavras dele ecoavam na cabeça de Clara, cada uma punhalada que a fazia tremer. Do que você tá falando? Ela murmurou, sentindo o chão parecer instável sob seus pés. Ele estava envolvido com o tráfico de arte. Clara, ele não é apenas o filho do prefeito. Ele utiliza a cidade e sua fama para encobrir seus crimes. Eu vi os papéis. Ele vai fazer de você uma peça no jogo dele. Você não pode se casar com ele. A voz de Miguel estava repleta de desespero. O ar ficou pesado e quente. O silêncio do público se transformou em murmúrios, comentários e olhares questionadores. Clara olhou nos olhos de Joaquim, buscando uma resposta, um momento de verdade. Mas a expressão dele era de fúria disfarçada. Ele sempre fora habilidoso em esconder a verdade, mas aquilo era uma revelação que a chocava até o fundo da alma. Você está mentindo! Isso é uma tentativa de me destruir! Joaquim gritou, e sua mão se fechou em punho. Clara afundou em um mar de incertezas. Todo o amor que acreditava ter por ele, o futuro desenhado nas promessas suaves de um casamento, estava desmoronando como castelos de areia. Não, Joaquim! O que mais você está escondendo de mim? A indignação de Clara explodiu, ultrapassando o medo. A multidão estava absorta, mas seus olhares eram uma mistura de escândalo e expectativa, como se esperassem que a verdade fosse revelada. Mas estava prestes a piorar. Do lado de fora, uma sirene cortou a festa, um som estridente que fez o coração de Clara parar. Ouvindo o barulho, Joaquim virou-se, seus olhos tomando um aspecto de desespero ao lembrar que estava, de fato, no meio de uma armadilha. Era a polícia. As vozes da multidão tornaram-se um zumbido indistinto. Tudo o que Clara conseguia ver era Joaquim, pálido, nervoso, e Miguel, agora algo como um herói. Clara, você não pode! Joaquim se virou para ela, mas algo soube que a decisão estava além dele. O que Clara faria? Era a hora de decidir entre a segurança de uma vida sem amor e a chance de um sentimento verdadeiro e perigoso. E então, tirando o controle, uma voz feminina se elevou do fundo da multidão, quebrando o silêncio pesado. Clara, você não sabe de tudo. O que Joaquim realmente fez é muito pior. A presença inesperada trouxe um novo mistério e Clara se viu no centro de uma tempestade incontrolável, seu coração em pedaços e suas certezas despedaçadas. Ela estava prestes a descobrir que os segredos não se limitavam apenas a Joaquim. O que mais esta mulher sabia? E o que isso significava para o futuro de Clara? A dúvida no ar deixava seu mundo em queda livre, e tudo que ela poderia fazer era esperar pelo impacto. A presença feminina se destacou na multidão, como uma luz incandescente em meio à escuridão.
Clara olhou para a mulher, sua expressão contida mais intensa. Quem é você? A voz suave de Clara mal conseguiu rasgar o silêncio. A mulher então avançou. A determinação em seu olhar era quase palpável. Meu nome é Laura, e eu sei o que Joaquim realmente fez. A confusão tomou conta da sala. Um murmúrio coletivo passou por entre os convidados, como se o ar estivesse pesado de expectativa. Clara sentiu um fio na espinha. Seu coração disparou. O que mais poderia ser revelado? Ele não é apenas perigoso, Clara. Ele é um assassino! As palavras dela caíram sobre todos como uma bomba. O choque na multidão foi quase visível. As expressões faciais mudaram instantaneamente. Clara mal conseguiu processar. O que Laura estava dizendo era absurdo! Joaquim, o noivo perfeito, querido por todos, um assassino? Isso não pode ser verdade. Sua voz tremia. Laura então respirou fundo, enquanto as vozes começaram a se elevar ao redor. A cidade inteira sabe, mas ninguém teve coragem de falar. Ele não só está envolvido no tráfico de arte, mas ao longo do caminho ele fez inimigos poderosos. Uma noite, alguém foi encontrá-lo e ele não voltou. Joaquim o eliminou para proteger seu nome. A cada palavra, Clara sentia as certezas se desmoronando. As mãos de Joaquim estavam cerradas em punhos. Seus olhos lançavam chamas. Isso é mentira! Quantas vezes você vai tentar me derrubar? Você não sabe do que está falando. Ele gritava, mas seus olhos traíam o medo. Clara, por outro lado, olhava para ele com uma mistura de incredulidade e pavor. A imagem do homem perfeito começava a se deteriorar em sua mente, mas Laura não recuou. Ele te usa para manter o controle e esconder suas falcatruas. Você não é a noiva desse conto de fadas, Clara. Você é uma peça no jogo dele. Laura clamou, cheia de paixão. O público estava completamente em choque. Muitos pareciam enraizados onde estavam, enquanto outros sussurravam entre si, mentes fervilhando com a nova informação. Então, de repente, um grito cortou a tensão do ambiente. Clara virou-se rapidamente e viu um homem em pé ao fundo, sua expressão apavorada. Ele estava segurando uma pasta, tremendo. Espere! Não me deixem fora! Eu também sei. Ele estava prestes a desmoronar, os olhos arregalados e brilhando de terror. As evidências, eu as tenho. Joaquim é tão culpado quanto dizem, e ele vai fazer qualquer coisa para que isso não venha à tona. A multidão se agitou novamente, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais havia? O que mais ali seria revelado? Joaquim, em sua aparência de serenidade, agora parecia uma sombra, o homem de quem todos desconfiavam. Não só o casamento, mas toda a sua vida estava em jogo. Os segredos de Joaquim continham uma malignidade que ia muito além do simples engano. Clara ofegou, o pânico a consumindo. O amor que acreditava ser eterno estava se revelando como um labirinto de mentiras e crimes. Como poderia confiar em alguém que ousava colocar sua vida em risco? O homem começou a explicar o que sabia, mas Clara já estava com a mente à deriva, a consciência cerceada por um labirinto de medo e descrença. O que ela faria agora? Em quem poderia confiar? Era tudo uma grande encenação, uma teia de emoções destrutivas. Clara, por favor! Joaquim a chamou. Sua voz agora um sussurro carregado de desespero. Não acredite neles, eu apenas tinha que proteger você. Mas a frase pareceu um eco distante. A presença de Miguel, a promessa de liberdade e amor, e agora Laura e o estrondo de novas verdades invadindo seu espaço.
Clara estava de pé na linha entre a confiança e a traição. Uma escolha se formava, mas a resposta ainda não havia chegado. O que aquela escolha significava para o futuro dela? Clara sabia que a verdade poderia doer, mas as mentiras poderiam matá-la. Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara teve um vislumbre do verdadeiro Joaquim, e isso a aterrorizou ainda mais. Desesperada, ela olhou à sua volta, buscando um sinal, uma direção, e então se deu conta de que ninguém ali poderia dar. A tensão estava prestes a explodir em algo muito maior e mais assustador. Clara estava congelada, paralisada pela revelação que ressoou na sala como um trovão. Joaquim tinha um passado sujo e Laura não parecia disposta a deixar que as verdades fossem enterradas mais uma vez. Com um olhar fixo nele, o pânico tomou conta de Clara. O que mais ela não sabia? Cada segundo que passava parecia humano. O murmúrio da multidão subia, ecoando ao seu redor, enquanto ela lutava para entender a profundidade das acusações. Então, o homem que segurava a pasta ficou mais agitado. O que Joaquim fez na noite em que morreu aquele homem? Sua voz tremia. Ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina, Clara. O ar se tornou espesso e a sirene da polícia parecia um toquezinho distante, quase insignificante diante da erupção emocional que se desenrolava. Clara sentiu um nó na garganta e a luz agonizante da verdade começou a clarear. O mercúrio do silêncio em relação aos segredos de Joaquim estava se rompendo. Aquele casamento que parecia um conto de fadas estava se transformando em um pesadelo no qual ela estava prestes a se afundar. As evidências estão aqui. Temos celular, gravações. O homem continuou, gesticulando nervosamente. O rosto de Joaquim se tornou uma máscara dura, a raiva se transformando em desespero. Ele avançou, mas a multidão o cercou, atraída pela tensão como insetos a uma luz. Clara olhou para ele, sem saber se ainda estava apaixonada ou simplesmente horrorizada. Você sempre foi tão bom em fingir, Joaquim. Como pôde me colocar nesta situação? As palavras dela cortaram o ar e o semblante dele ficou pior, como se cada acusação fosse um tapa. A multidão sussurrava e Clara pôde sentir a desaprovação em cada olhar lançado a Joaquim. Os olhares se misturavam com elementos de temor e curiosidade, como se aguardassem o próximo movimento. E enquanto Clara se preparava para o embate definitivo, algo inesperado aconteceu. Um estrondo. A porta do salão se arrombou e várias pessoas vestidas de farda entraram. A atmosfera mudou instantaneamente e a atenção sobre Joaquim se voltavam para os oficiais. Polícia! Todos calados! Uma autoridade implacável se impôs sobre a caótica sala. Clara respirou fundo, seu coração palpitava. Um oficial olhou em sua direção. Desculpe interferir, senhora, mas precisamos que você se afaste de Joaquim. Ele está sendo preso sob a suspeita de participação em um crime sério. O quê? O chão pareceu desmoronar de uma só vez. Clara não sabia se deveria gritar, chorar ou correr. Mas isso não pode ser! Eu sou a noiva! A expressão dela era uma mistura desesperada de incredulidade e apreensão. Tire ele da minha vista! Gritou Joaquim, o rosto retorcido de raiva. Vocês não sabem do que estão falando? Isso é uma armadilha! Mas sua gritaria só fez a situação se intensificar. Você não vai escapar dessa, Joaquim! Outro oficial gritou, enquanto se aproximava dele. Clara estava paralisada, os olhos fixos na cena que se desenrolava como em câmera lenta. A imagem de um homem que sempre esteve ao seu lado, um futuro prometido se despedaçando diante de seus olhos. Mas então, uma risada, alta e sarcástica,
cortou a tensão como uma lâmina afiada. Todos se viraram, e no meio da multidão era Miguel, seu olhar cheio de um misto de vitória e tristeza. Parece que suas mentiras estão prestes a vir à tona, Joaquim. Ele dizia com um tom triunfante que a deixava dividida entre o alívio e o desconforto. Você traiu tudo isso, Clara balbuciou, sentindo a tempestade de emoções a consumir. Você sabia, Miguel? Você sabia sobre ele? Eu tinha que saber a verdade, Clara. Ele respondeu, a voz carregada de uma urgência que a fazia derreter. Eu só queria te proteger. Mas o que era proteção agora? Enquanto a confusão se espalhava e as sirenes se aproximavam, uma nova verdade se formava no ar. Como um jogo de dominó, tudo desmoronava, destruindo a pitada de esperança que Clara tinha. O amor, a confiança, tudo estava se perdendo em um mar de dúvidas. E enquanto Joaquim estava sendo algemado, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais poderia ser revelado? O que mais ela não sabia sobre o homem que estava prestes a perder? O passado estava prestes a ser exposto de uma forma que desafiava sua percepção da realidade. Clara sentia que o chão estava se movendo sob seus pés, e a verdade era apenas a primeira onda de um tsunami que exigia sua atenção. Clara estava congelada, paralisada pela revelação que ecoava na sala como um trovão. Joaquim, seu noivo, estava sendo preso sob acusações e o mundo que ela conhecia estava se despedaçando. O caos reinava enquanto os policiais imobilizavam Joaquim. Mas o que Laura disse ainda martelava na cabeça dela. Assassino! Miguel, com aquele olhar de vitória e dor, parecia o único a se mover. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito atravessou a sala, a voz de um homem desconhecido, vindo de um canto escuro. Não, esperem! Ele carregava uma pasta em suas mãos trêmulas, como se o peso dela fosse insuportável. A multidão se virou, intrigada. Clara também. Seus olhos se arregalaram enquanto ela reconhecia o homem. Era um colecionador famoso de arte, alguém que acreditava que Joaquim tinha apenas uma fachada. Eu sei o que realmente aconteceu naquela noite. O homem quase falhou em sua voz. Eu soube do assassinato. Joaquim não foi o único. Há mais pessoas envolvidas. E Clara, você precisa saber que você não foi escolhida por acaso. O coração de Clara parou. O que ele estava insinuando? A sensação de um nó na garganta crescia enquanto olhares de choque se espalhavam pela sala, sussurros agudos reverberando como um eco. Do que você está falando? Ela conseguiu perguntar, mas sua voz soou distante. Eu fui pago para mantê-la fora do que estava acontecendo. Uma semana antes do seu casamento, Joaquim me procurou. Ele precisava que você fosse a noiva perfeita, para esconder seus segredos. Suas palavras cortaram com a precisão de uma faca. Clara, você era a distração. Você era parte do plano. O impacto da revelação quase fez Clara desmaiar. Uma distração? Então tudo o que ela acreditava sobre o amor de Joaquim era uma farsa, uma encenação elaborada para proteger seus próprios interesses. Você está mentindo! Não! Ouça! Ele não ama você! Ele ama o poder, ama o que você representa! O homem insistia, sua expressão ansiosa cheia de sinceridade. E tem mais! A pessoa que Joaquim matou, a que foi encontrada aquela noite, sabia de tudo. Sua vida estava em perigo. E quando ele decidiu que você poderia ser uma ameaça, ele planejou tudo para que você se casasse com ele. O pânico tomou conta de Clara. Mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? A raiva e a tristeza misturavam-se em um turbilhão emocional. Seus joelhos traquejaram e ela se apoiou na mesa mais próxima.
Você era perfeita para o papel, Clara. Você era a noiva inocente que ninguém desconfiaria. O homem estava quase chorando, e Clara observou Joaquim debatendo-se sob a custódia policial, seu rosto uma máscara de pura raiva e desespero. A cidade sabe da verdade, mas ninguém teve coragem de falar, até agora. Joaquim não é o único que veste uma máscara. Ele declarou, e a tensão na sala aumentou, quase como uma tempestade prestes a explodir. De repente, um jovem na multidão gritou: "E se tudo isso não passar de uma armadilha?" A confusão aumentou quando as vozes se elevaram. O clima era eletrizante. Miguel, encarando Joaquim, parecia pronto para saltar. "Ele não vai passar por cima de todos nós", ele rosnou. E Clara sentiu a ira fervilhar em seu interior. Mas o homem da pasta continuou: "O mais chocante ainda está por vir. Você não só foi usada como um escudo, Clara. Tem pessoas poderosas que estão atrás de Joaquim, que o protegerão. E mais ainda, você é uma peça muito maior nesse jogo do que imagina." As consequências daquela revelação começaram a se cristalizar na mente de Clara. O que mais ela não sabia? Estar envolvida com Joaquim era mais do que um simples casamento. Era um mergulho em um abismo de mentiras e manipulações. Os olhos dela encontraram os de Miguel. Ele não só a amava, ele sabia que era tudo uma farsa. E em meio ao caos das sirenes cada vez mais próximas, Clara percebeu que sua vida dependia de mais do que escolhas. Ela havia se tornado parte de um plano maior, e agora precisava descobrir quem realmente eram seus aliados. Mas como ela poderia decidir quando a realidade estava ruindo a cada instante? O ambiente estava tomado por tensão e perguntas sem resposta, e a verdadeira natureza de todos aqueles que a cercavam continuava se revelando a cada segundo. Mas quem de fato era Joaquim? O que mais ele escondia? A única certeza que Clara tinha era que a batalha estava apenas começando. Clara estava congelada, paralisada pela revelação que ecoava na sala como um trovão. Joaquim, seu noivo, estava sendo preso sob acusações e o mundo que ela conhecia estava se despedaçando. O caos reinava enquanto os policiais imobilizavam Joaquim. Mas o que Laura disse ainda martelava na cabeça dela. Assassino! Miguel, com aquele olhar de vitória e dor, parecia o único a se mover. Então algo inesperado aconteceu. Um grito atravessou a sala, a voz de um homem desconhecido vinda de um canto escuro. "Não! Espere!" Ele carregava uma pasta em suas mãos trêmulas, como se o peso dela fosse insuportável. A multidão se virou, intrigada. Clara também. Seus olhos se arregalaram enquanto ela reconhecia o homem. Era um colecionador famoso de arte, alguém que há muito tempo se mantinha fora dos holofotes. "Eu sei o que realmente aconteceu naquela noite." O homem quase falhou em sua voz. "Eu soube do assassinato. Joaquim não foi o único. Há mais pessoas envolvidas. E Clara, você precisa saber que você não foi escolhida por acaso." O coração de Clara parou. O que ele estava insinuando? A sensação de um nó na garganta crescia enquanto olhares de choque se espalhavam pela sala. Sussurros agudos reverberando como um eco. "Do que você está falando?" Ela conseguiu perguntar, mas sua voz soou distante. Eu fui pago para mantê-la fora do que estava acontecendo. Uma semana antes do seu casamento, Joaquim me procurou. Ele precisava que você fosse a noiva perfeita para esconder seus segredos." Suas palavras cortaram com a precisão de uma faca. "Clara, você era a distração. Você era parte do plano." O impacto da revelação quase fez Clara desmaiar. Uma distração? Então tudo que ela acreditava sobre o amor de Joaquim era uma farsa.
Uma encenação elaborada para proteger seus próprios interesses. Você tá mentindo! Não! Ouça! Ele não ama você. Ele ama o poder. Ama o que você representa. O homem insistia, sua expressão ansiosa cheia de sinceridade. E tem mais. A pessoa que Joaquim matou, a que foi encontrada naquela noite, sabia de tudo. Sua vida estava em perigo, e quando ele decidiu que você poderia ser uma ameaça, ele planejou tudo para que você se casasse com ele. O pânico tomou conta de Clara. Mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? A raiva e a tristeza misturavam-se em um turbilhão emocional. Seus joelhos fraquejaram, e ela se apoiou na mesa mais próxima. Você era perfeita para o papel, Clara. Você era a noiva inocente que ninguém desconfiaria. O homem estava quase chorando, e Clara observou Joaquim debatendo-se sob a custódia policial. Seu rosto, uma máscara de pura raiva e desespero. A cidade sabe da verdade, mas ninguém teve coragem de falar até agora. Joaquim não é o único que veste uma máscara, ele declarou, e a tensão na sala aumentou, quase como uma tempestade prestes a explodir. De repente, um jovem na multidão gritou, e se tudo isso não passar de uma armadilha? A confusão aumentou quando as vozes se elevaram. Miguel, encarando Joaquim, parecia pronto para assaltar. Ele não vai passar por cima de todos nós, ele rosnou, e Clara sentiu a ira fervilhar em seu interior. Mas o homem da pasta continuou. O mais chocante ainda está por vir. Você não só foi usada como um escudo, Clara. Tem pessoas poderosas que estão atrás de Joaquim, que o protegerão. E mais ainda, você é uma peça muito maior nesse jogo do que imagina. As consequências daquela revelação começaram a se cristalizar na mente de Clara. O que mais ela não sabia? Estar envolvida com Joaquim era mais do que um simples casamento. Era um mergulho em um abismo de mentiras e manipulações. Os olhos dela encontraram os de Miguel. Ele não só a amava, ele sabia que era tudo uma farsa. E em meio ao caos das sirenes cada vez mais próximas, Clara percebeu que sua vida dependia de mais do que escolhas. Ela havia se tornado parte de um plano maior, e agora precisava descobrir quem realmente eram seus aliados e seus inimigos. Enquanto Joaquim estava sendo algemado, uma explosão de luz cortou o ambiente. Explosivos! A porta do salão estourou, fazendo os convidados gritarem em pânico. Clara se virou, e a cena se transformou em um caos absoluto. A cidade não pode saber. Uma voz masculina gritou, enquanto homens mascarados invadiam a sala. O rosto de Clara se desfez. O pânico tomou conta, e a realidade ficou ainda mais distorcida. E antes que alguém pudesse reagir, um dos homens apontou para Clara. Ela também! Venham! O terror se instalou, e Clara sentiu que tudo estava se desmoronando de novo. A sala, agora em completa desordem, era um reflexo do que havia se tornado sua vida. E enquanto saía, sendo puxada por aquelas figuras sombrias, ela se deu conta de que a verdade a cercava em cada esquina. Joaquim, Miguel, Laura, e agora, essa nova ameaça. Tudo se misturava em uma teia que ela precisava desvendar. O que mais estava por vir? A única certeza era que a luta estava longe de terminar e que cada passo a levaria mais fundo nesse pesadelo. Clara estava paralisada. A cena diante dela era um turbilhão e tudo estava desmoronando rapidamente. Os homens mascarados cercavam a sala, seus rostos escondidos, sombrios como a própria noite. Clara sentiu medo a consumir por dentro. Mas a adrenalina a mantinha alerta. O que mais estava prestes a acontecer? As sirenes da polícia cortavam o ar com sua angústia familiar. Mas nenhuma dessas vozes se comparava ao que o colecionador tinha acabado de revelar.
Ela não era apenas uma noiva, era uma peça em um jogo sombrio. Vamos, agora! O homem de máscara empurrou Clara e ela se viu sendo arrastada para fora do salão. Os gritos da multidão se misturavam à confusão, a realidade começando a desabar em múltiplas direções. Ela olhou para trás, os olhos passando por Joaquim, que lutava contra os policiais, seu rosto retorcido de raiva e desespero. Clara, eu não sou o que eles dizem! Seu grito ecoou, mas as balas curtas de comando da polícia tornavam as palavras vazias. Mesmo assim, algo dentro dela pulsava. Poderia ser verdade? E aquelas palavras do colecionador, elas ecoavam como uma maldição. Mas então, uma explosão inesperada de luz atingiu Clara. Um segundo homem, também mascarado, apareceu atrás do primeiro. Com um movimento rápido, ele disparou algo que parecia uma granada de fumaça. O salão se encheu de uma nuvem espessa. Clara perdeu a visão por um momento, a confusão girando em torno dela. Seus sentidos estavam alerta, enquanto ouviu outros gritos e o barulho frenético de passos apressados. Desça! Agora! O homem a empurrou mais forte e ela, em um impulso de sobrevivência, agarrou um braço dele. Conforme as sombras aumentavam, o pânico começava a se espalhar. Clara pensou em Miguel, em Laura, em toda a confusão e a mentira que envolvia sua vida. A fumaça começou a se dissipar, e quando Clara finalmente conseguiu enxergar um pouco melhor, uma visão horrenda a aguardava. Joaquim estava cercado por policiais, mas seu olhar estava fixo em Clara com uma intensidade aterrorizante. Ele estava gritando algo, mas sua voz se perdia entre os sons da batalha. Clara! Ele gritou, e o desespero em seus olhos a paralisou. De repente, no meio do agito, um ruído estrondoso reverberou. Uma explosão? O chão sob os pés de Clara começou a tremer. Os rostos da multidão se tornaram uma massa de horror e desespero, enquanto o pânico se expandia. Todo mundo estava se movendo, e Clara sentiu a necessidade de correr, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. Quando a poeira começou a se assentar, ela viu a verdadeira fonte do caos. Um terceiro homem entrou na sala, seu olhar frio e calculador. O que está acontecendo aqui? A voz era potente e rápida, cortando a confusão. O homem, sem se importar com o tumulto, parecia estar no controle da situação. E então, numa reviravolta chocante, ele se virou. Joaquim, você não deveria ter me decepcionado. O homem se dirigia ao noivo com uma frieza que fazia Clara estremecer. E como um eco distante, Clara percebeu uma conexão. Ele era parte da mesma rede e não era apenas um membro. Era o líder. Neste instante, todos os olhares foram para Joaquim, que em sua luta estava perdendo o controle. Eu não fiz nada. Você não sabe do que está falando. Mas a fúria do líder não se amolecia. Você é um traidor, e traidores não são bem-vindos aqui. As palavras cortavam como facas, e Clara percebeu que aquele homem tinha mais poder do que pensava. Era uma ameaça que poderia devorar todo o seu futuro. A tensão explodiu em um zumbido ensurdecedor. Clara viu Joaquim sendo puxado para a frente, e a imagem de um homem inabalável começou a se despedaçar. Ele tentou se defender, mas era tarde.
O novo líder se aproximou e, em um movimento rápido, atingiu Joaquim de forma brutal. Clara se deu conta de que ninguém estava seguro. Cada decisão parecia levá-los a um destino sombrio. E enquanto os gritos aumentavam e o caos dominava a sala, algo dentro dela se rompeu. A verdade começou a se revelar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. A luz que havia se apagado ao redor dela refulgiu de novo. Clara se virou para Miguel, que a observava com uma expressão de desespero. "Clara, você precisa saber a verdade!" ele começou, mas os gritos de Joaquim se tornaram mais altos. O líder estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. E Clara soube que aquele era o ponto de virada. A dor e a luta estavam só começando. O que mais estava escondido na escuridão? Clara se preparou, seu coração acelerando, imaginando o que mais poderia ser revelado a seguir. Clara estava congelada. A cena diante dela era um turbilhão. E tudo estava desmoronando rapidamente. Os homens mascarados cercavam a sala, seus rostos escondidos sombrios como a própria noite. Clara sentiu o medo a consumir por dentro, mas a adrenalina mantinha alerta. O que mais estava prestes a acontecer? As sirenes da polícia cortavam o ar com sua angústia familiar, mas nenhuma dessas vozes se comparava ao que o colecionador tinha acabado de revelar. Ela não era apenas uma noiva. Era uma peça em um jogo sombrio. "Vamos, agora!" O homem de máscara empurrou Clara, e ela se viu sendo arrastada para fora do salão. Os gritos da multidão se misturavam à confusão, a realidade começando a desabar em múltiplas direções. Ela olhou para trás, os olhos passando por Joaquim, que lutava contra os policiais, seu rosto retorcido de raiva e desespero. "Clara, eu não sou o que eles dizem." Seu grito ecoou, mas as balas curtas de comando da polícia tornavam as palavras vazias. Mesmo assim, algo dentro dela pulsava. Poderia ser verdade? E aquelas palavras do colecionador, elas ecoavam como uma maldição. Mas então, uma explosão inesperada de luz atingiu Clara. Um segundo homem, também mascarado, apareceu atrás do primeiro. Com um movimento rápido, ele disparou algo que parecia uma granada de fumaça. O salão se encheu de uma nuvem espessa. Clara perdeu a visão por um momento, a confusão girando em torno dela. Seus sentidos estavam alerta, enquanto ouviu outros gritos e o barulho frenético de passos apressados. "Desça! Agora!" O homem a empurrou mais forte e ela, em um impulso de sobrevivência, agarrou um braço dele. Conforme as sombras aumentavam, o pânico começava a se espalhar. Clara pensou em Miguel, em Laura, em toda a confusão e a mentira que envolvia sua vida. A fumaça começou a se dissipar e quando Clara finalmente conseguiu enxergar um pouco melhor, uma visão horrenda a aguardava. Joaquim estava cercado por policiais, mas seu olhar estava fixo em Clara com uma intensidade aterrorizante. Ele estava gritando algo, mas sua voz se perdia entre os sons da batalha. "Clara!" ele gritou, e o desespero em seus olhos a paralisou. De repente, no meio do agito, um ruído estrondoso reverberou. Uma explosão. O chão sob os pés de Clara começou a tremer. Os rostos da multidão se tornaram uma massa de horror e desespero, enquanto o pânico se expandia. Todo mundo estava se movendo, e Clara sentiu a necessidade de correr, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. Quando a poeira começou a se assentar, ela viu a verdadeira fonte do caos. Um terceiro homem entrou na sala, seu olhar frio e calculador. "O que está acontecendo aqui?" A voz era potente e rápida, cortando a confusão. O homem, sem se importar com o tumulto, parecia estar no controle da situação. E então, numa reviravolta chocante, ele se virou. "Joaquim, você não deveria ter me decepcionado." O homem se dirigia ao noivo
com uma frieza que fazia Clara estremecer. E como um eco distante, Clara percebeu uma conexão. Ele era parte da mesma rede, e não era apenas um membro, era o líder. Neste instante, todos os olhares foram para Joaquim, que, em sua luta, estava perdendo o controle. Eu não fiz nada! Você não sabe do que está falando! Mas a fúria do líder não se amolecia. Você é um traidor, e traidores não são bem-vindos aqui. As palavras cortavam como facas, e Clara percebeu que aquele homem tinha mais poder do que pensava. Era uma ameaça que poderia devorar todo o seu futuro. A tensão explodiu em um zumbido ensurdecedor. Clara viu Joaquim sendo puxado para a frente, e a imagem de um homem inabalável começou a se despedaçar. Ele tentou se defender, mas era tarde. O novo líder se aproximou e, em um movimento rápido, atingiu Joaquim de forma brutal. Clara se deu conta de que ninguém estava seguro. Cada decisão parecia levá-los a um destino sombrio. E enquanto os gritos aumentavam e o caos dominava a sala, algo dentro dela se rompeu. A verdade começou a se revelar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. A luz que havia se apagado ao redor dela refulgiu de novo. Clara se virou para Miguel, que a observava com uma expressão de desespero. Clara, você precisa saber a verdade, ele começou, mas os gritos de Joaquim se tornaram mais altos. O líder estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. E Clara soube que aquele era o ponto de virada. A dor e a luta estavam só começando. O que mais estava escondido na escuridão? Clara se preparou, seu coração acelerando, imaginando o que mais poderia ser revelado a seguir. Você deve saber, Clara. Eu sou seu irmão! A revelação ressoou como um trovão no ar. Clara congelou. O chão parecia desaparecer sob ela. O choque a atingiu como uma onda. Irmão? O que isso significava? O olhar de Joaquim se transformou em não apenas desespero, mas em horror completo. Uma nova dimensão de tramas e segredos começava a se desenrolar. Não! Isso não é verdade! Clara gritou, a mente em péssimos loopings de incredulidade. Miguel ao lado dela estava pálido, mas seus olhos cintilavam com uma compreensão profunda. O que isso significava para tudo o que eles passaram? Para o amor que acreditavam ter? Clara estava em meio a um emaranhado de realidades que desafiavam sua noção de família e afeto. Enquanto a sala mergulhava em um novo estado de caos e confusão, a única certeza que restava era a incerteza. Clara estava prestes a descobrir que a batalha era muito maior do que ela jamais imaginou. O que mais poderia ser revelado? Clara estava congelada. A revelação de que Miguel era seu irmão era como um raio cortando o céu da noite. O chão sob seus pés sumiu e ela mal conseguia respirar. O olhar de Miguel, uma mistura de desespero e algo mais, a paralisou. Não pode ser verdade! A incredulidade ecoou em sua voz, mas as palavras do homem mascarado martelavam em sua cabeça como um sino estrondoso. Miguel, você precisa me explicar! As palavras saíram apressadas e o caótico cenário ao redor dela se desvanecia, como se o mundo tivesse parado. O tumulto da multidão, os gritos, tudo se tornava um chiado distante. Acredite em mim, Clara, eu só descobri há pouco tempo. O desespero se espalhou no rosto dele, e Clara viu que ele também lutava para entender. Por que Joaquim diria uma coisa dessas? O que estava realmente acontecendo? A trama parecia mais sombria a cada segundo. Você está mentindo! Joaquim gritou, sua voz rasgada.
ele se debatendo contra os policiais, mas parecia que sua identidade estava se desfazendo diante dos olhos dela. Deixe minha noiva fora disso! Mas o homem de máscara, que agora estava na direção de Joaquim, olhava para Clara com um sorriso sinistro. A verdade é mais complicada do que você imagina, garota. Não só Miguel é seu irmão, mas Joaquim, bem, ele é o homem que você nunca deveria ter conhecido. Um sussurro percorreu a sala, os rostos de espanto, a incredulidade tomando conta do público. Clara sentia seus pensamentos girarem. Como assim, Joaquim? O que mais você escondeu de mim? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma porta lateral se abriu com um baque ensurdecedor e um grupo de homens armados surgiu. O pânico tomou conta novamente. Ninguém se mexa! Um dos homens gritou, e a sala mergulhou na confusão. Clara! Miguel gritou, tentando puxá-la para mais perto dele na confusão. Precisamos sair! Mas tudo parecia desmoronar. O homem que estava à frente ficou tenso, sua expressão mudando instantaneamente. Ele olhou para os novos entrantes e, com um gesto firme, pousou a mão no ombro de Joaquim. Isso não pode ser! Eles não podem descobrir! O desespero na voz dele era palpável. Descobrir o quê? Clara insistiu, seus olhos alternando entre Joaquim e Miguel, confusa e apavorada. O caos em volta dela parecia estar se movendo em câmera lenta. O que mais está acontecendo? Neste instante, Joaquim lançou um olhar cheio de raiva para o homem mascarado. Você não pode impedir isso. Se eles souberem que não sou o único, tudo acabará para todos nós. E em um súbito movimento, o homem mascarado puxou algo das roupas. Chega, eu não estou disposto a me sacrificar por você. Ele girou e disparou para o alto. O tiro ecoou pela sala e uma onda de pânico se espalhou. Clara gritou, horrorizada. O que era isso? O que estava acontecendo? A verdade estava se desnudando como um livro jogado em chamas. Miguel estava ao seu lado, o medo estampado em seu rosto. Clara, nós precisamos ir agora. Ela olhou ao redor. A sala se transformando num inferno de gritos e correria. Joaquim estava se debatendo e a ideia de que ele poderia ser uma ameaça a aterrorizou. Ele nunca parecia perigoso. Ele era seu futuro. Então, a verdade de repente a golpeou com uma clareza sombria. E se eu não soubesse de nada? E se tudo isso fosse uma armadilha e eu estivesse no meio de um jogo? Clara! Miguel a puxou e ela o seguiu, sentindo o coração disparar. Havia mais segredos ali, algo muito mais profundo. Mas o que vai acontecer agora? O que vamos fazer? Ela se virou para ele, seu olhar ansioso, enquanto os homens mascarados começaram a se mover, cercando Joaquim. O caos e a dúvida a consumiam. A luta por sua própria identidade, por sua verdade, estava apenas começando. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor iluminou a sala com um brilho ofuscante. Clara se viu arremessada para trás. E enquanto o mundo girava ao seu redor, ela percebeu que havia muito mais em jogo. O jogo estava apenas começando, e o que realmente estava escondido nas sombras a marcaria para sempre. Clara estava em estado de choque. A explosão a fez perder a noção do tempo e do espaço. Enquanto as pessoas gritavam e corriam para fora do salão em desespero, ela se agarrou a Miguel, que a puxava em direção a uma saída. Precisamos sair daqui, agora! Sua voz estava carregada de urgência. Mas o que está acontecendo? O que mais você sabe? Clara perguntava, sem conseguir processar a dimensão daquelas revelações.
O caos estava ao seu redor, mas dentro dela tudo parecia paralisado. Miguel a olhou nos olhos e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Eu vou te explicar, mas confiemos um no outro, tá bom? Precisamos nos afastar deste lugar. Com os homens mascarados se movendo agressivamente, a pressão aumentava. Clara podia sentir o coração dela disparar, o aperto no peito quase insuportável. A imagem de Joaquim, gritando e sendo detido, queimava em sua memória. Ele é meu noivo. Ele estava pronto para casar comigo. Ela gritou, quase em desespero. Ele nunca foi o que parecia, Clara. E agora sabemos que existem forças muito maiores em jogo. A determinação nos olhos de Miguel se transformou em compaixão. Ao ver a fraqueza dela, ele acrescentou: nós precisamos nos proteger. O que vem a seguir será perigoso. Uma explosão de fumaça mais forte irrompeu do fundo do salão, e Clara sentiu a respiração faltando. Vamos, rápido! Miguel a puxou para um corredor lateral, onde a luz do dia parecia ser sua única salvação. Enquanto corriam, Clara olhava para trás, uma parte dela ainda presa naquela realidade distorcida. O que aconteceria com Joaquim? Com tanta informação e mentiras, o que ela realmente sabia sobre sua vida? O futuro parecia uma massa de incertezas, mas o instinto de sobrevivência prevalecia. Ao alcançarem uma porta que levava a um pequeno pátio dos fundos, Clara parou para tomar fôlego. E se eles a pegarem? Ela perguntou, a voz trêmula. E se eles souberem que estamos aqui? Confie em mim! Miguel insistiu, segurando seus braços, os olhos intensos. Temos que descobrir a verdade, não só sobre Joaquim, mas sobre nós mesmos. Sobre quem realmente somos. O som de sirene se aproximava, mas Clara sentiu uma nova força surgindo dentro dela. Ela não poderia mais ser apenas uma peça num jogo. Precisava lutar por sua própria verdade. Certo, Miguel. Vamos descobrir tudo isso! Ouvindo os barulhos do lado de fora, eles se esgueiraram e conseguiram sair, ofegantes. Mas as palavras de Miguel ecoavam na mente dela. Irmã, o que isso significava? Tudo o que pensava que tinha para justificar seu amor e dor parecia se desmoronar. As lembranças, as mentiras e agora a revelação de que Miguel era mais do que um amante. Era parte de sua própria história. Enquanto caminhavam para longe, Clara deu uma última olhada para o salão, as sombras dançando ali dentro. E viu Joaquim sendo conduzido pela polícia. Seu coração disparou, uma mistura de compaixão e medo. Como ele poderia ser tudo isso e ainda assim ter sido a única pessoa que a fez acreditar em amor? O sol se punha e uma nova jornada começava. Miguel segurava a mão dela. E mesmo diante da incerteza, havia uma luz tênue, uma faísca de esperança. Clara sabia que teria que enfrentar seu passado, descobrir a verdade sobre Joaquim. Mas agora ela não estava sozinha. Vamos juntos, Clara. O que quer que venha pela frente, enfrentaremos juntos. Miguel o puxou. E com o coração pesado, mas determinado, Clara sabia que enquanto existisse a busca pela verdade, haveria coragem. E assim, ressoando na mente dela, a pergunta pulsava: o que mais a cidade escondia? Ei, antes que você vá, preciso pedir um favor urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a chegar mais longe. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar a nossa comunidade agora. Não espere nem mais um segundo.